O céu está queimando. Os oceanos do mundo estão espumando. Trovões e relâmpagos sacodem o ar. Dois dos mais terríveis e poderosos monstros colidem em um duelo. Um prenúncio do fim do mundo. A simples visão desse monstro pode enlouquecer qualquer um. O grande e atroz Túlio. E a maior lula do planeta está lutando contra ele. Uma fera que não conhece o medo, porque ela é o próprio medo. A causa de 1000 naufrágios. O poderoso e horrível Kraken. Que comece a luta mais épica da história do universo. Você está em um barco de pesca navegando em um oceano calmo. A água é cristalina e não há vento. O mar se confunde com o horizonte. Nenhuma terra à vista. Você se sente livre. Você olha para a lateral do barco e nota algo estranho na água. Você está flutuando no centro de uma enorme mancha negra, cercada por um amplo campo verde. O que é isso? Será óleo derramado na água que assumiu essa tonalidade tão estranha? Então, por que isso é tão perfeitamente redondo? De repente, você percebe o que é, e o sangue congela em suas veias. O círculo preto é uma pupila no centro de um enorme olho verde. Essa coisa está olhando diretamente para você, e é tão grande que seu barco parece um pontinho ao lado dessa criatura. É o Kraken. Mas não se preocupe, o monstro não está interessado em uma pequena presa como você. O Kraken tem afundado navios há séculos e nunca encontrou nenhuma resistência decente. Existem milhares de barcos no fundo do mar, mas de que adianta? O Kraken anseia por um verdadeiro desafio, mas nunca o encontrou. O maior mamífero da Terra é a baleia azul, que até parece um peixinho dourado de estimação para ele. Mesmo o megalodonte poderia facilmente perder uma batalha para essa fera com tentáculos. Quem sabe ele deveria procurar algum grande monstro no fundo da Fossa das Marianas? Não, a pressão é muito alta e não há quase nada morando lá embaixo. Mas então, o Kraken teve uma ideia. Ir para o lugar mais remoto da Terra. Um lugar raramente visitado e pouco explorado. Este lugar se chama Ponto Nemo. Aqui, bem abaixo da superfície do oceano, está a antiga cidade de R'yr, construída muito antes do aparecimento dos humanos. E entre as ruínas adormecidas, o enorme e poderoso Túlio está adormecido. Este antigo semideus está descansando aqui há centenas de milênios. Todo esse tempo, Túlio esperou pela hora de causar estragos na Terra. Ele está dormindo, mas, mesmo em seus sonhos, Túlio se comunica com os membros do seu culto. Ele usa telepatia para entrar em suas mentes e fazê-los realizar atrocidades. Mas, de repente, o sono do Túlio é interrompido. Quem se atreve a acordá-lo tão rudemente? Túlio abre seus olhos vermelhos raivosos, cobertos de algas marinhas, e vê uma enorme lula na sua frente. O Kraken finalmente encontrou um oponente digno. E imediatamente, ele ataca Túlio e envolve seus tentáculos em volta da cabeça do monstro. A luta tem início. Com um forte impulso, Túlio sobe para a superfície, arrastando o Kraken consigo. Dois monstros gigantes, maiores do que os arranha-céus mais altos, emergem da água. O mar está furioso e as nuvens estão se formando no campo de batalha. Enfurecido, Túlio ataca o Kraken, mas ele não parece sentir nada. Relâmpagos brilham nas nuvens negras e agitadas. Túlio tenta se livrar do Kraken, mas os tentáculos da lula agarram o monstro verde com firmeza. Enquanto isso, você está a caminho do Ponto Nemo para assistir ao desenrolar da batalha. Você precisa navegar pela costa do Chile e coisas estranhas estão acontecendo lá agora. Centenas de marinheiros estão subindo a bordo de dezenas de navios. Embarcações de pesca comuns, assim como navios da marinha fortemente armados e carregados. E quando você pergunta a alguém para onde todas essas pessoas estão indo, todos olham para você com uma expressão sombria e respondem: para a eternidade. O Kraken está levando a melhor, e Túlio chama seus seguidores para ajudar. Ele espera que os navios ajudem a derrotar o inimigo, mas vai demorar 2 dias antes que o primeiro deles chegue. Túlio finalmente se libera do Kraken e o joga na água.
A Lula ataca novamente, mas Túlio a agarra pelos tentáculos e a levanta acima de sua cabeça. Um raio atinge o Kraken, mas isso não é mais que uma faísca para o gigantesco monstro. Ao mesmo tempo, os marinheiros em transe sobem no convés e olham na direção do campo de batalha. À noite, eles adormecem e têm o mesmo sonho sobre a antiga cidade de R'yr. No centro dela há uma capela retorcida e dentro, Túlio está sentado em seu trono, chamando seus seguidores. Dia, noite e dia, os monstros lutam entre si com suas últimas forças. E finalmente, pequenos pontos se juntam ao redor deles. Os navios chegaram. Eles estão prontos para atacar o Kraken, e o Túlio lhes dá uma ordem mental. Mas o Kraken tem uma carta escondida na manga. Ele não vinha afundando navios apenas por diversão. Muitas vezes salvou milhares de criaturas marinhas capturadas em redes de pesca. E agora, elas e seus descendentes de todo o oceano vêm para ajudar o Kraken. Enormes polvos, baleias azuis, tubarões brancos, enguias elétricas. Todos estão atacando os navios inimigos. As baleias estão atacando os submarinos e as enguias estão desligando os motores dos veículos com suas descargas elétricas. De repente, o Kraken mergulha na água. Ele desistiu? Ficou com medo? Improvável. Túlio olha para o oceano e espera a Lula atacar. O Kraken nada sobre as pessoas e os peixes que estão lutando. Ele começa a girar seus tentáculos, criando um enorme redemoinho. Os navios estão condenados agora e Túlio só pode confiar em si mesmo. O Kraken é uma criatura poderosa, mas afinal é um animal, enquanto Túlio é incrivelmente inteligente, embora malévolo. Ele entende que o Kraken é um monstro marinho e pode ser derrotado uma vez em terra. O rugido de Túlio sacode os céus. Relâmpagos atingem o oceano. A água está fervendo. A antiga cidade de R'yr está se erguendo do fundo do mar. O Kraken não pode escapar aqui. Ele precisa de água. A Lula luta com Túlio, com o que resta de suas forças. Mas, sem seu elemento, ela perde a batalha rapidamente. Túlio é o vitorioso. Agora que está acordado, irá destruir o resto do mundo, como foi predito. Mas a luta não poderia ter passado despercebida. Graças aos dados de satélite, o mundo já sabe o que aconteceu. E um plano foi elaborado para abater o antigo monstro, caso ele ganhasse. Aviões de combate entram em cena e atacam Túlio. O monstro ergue os braços para o céu. Nuvens estão se formando ao redor dele. Uma descarga elétrica brilha nas nuvens e a eletricidade desaparece dentro de algumas centenas de quilômetros, incluindo os componentes eletrônicos a bordo dos jatos. Eles estão caindo na água. Não há como derrotar a fera mítica. Mas o que é isso? De repente, satélites estão caindo do céu em dezenas. Túlio não sabia que o ponto Nemo é um depósito de lixo espacial. Como este é o ponto mais distante da Terra, é seguro lançar satélites ociosos lá. No momento, centenas deles estão caindo na cidade antiga e bombardeando o monstro. Desorientado pelo ataque repentino, Túlio recua para as profundezas da água, junto com sua cidade. Então ele decide voltar a dormir por mais 1000 anos e esperar o momento perfeito para arruinar o mundo. A habilidade de Túlio de controlar mentes fez todas as testemunhas da batalha esquecerem o que viram. A humanidade, mais uma vez, não está ciente dos perigos contidos nesse abismo. Túlio não quer que as pessoas estejam preparadas quando ele despertar. Se você inserir essas coordenadas no GPS, verá onde está o ponto Nemo. Em 1997, oceanógrafos gravaram um som misterioso vindo das profundezas do mar. Foi chamado de Bloop e pode ser facilmente encontrado na internet. Esse evento levou muitas pessoas a acreditarem na existência de Túlio. Mas o pânico não durou muito. Acontece que o Bloop era o som de uma geleira se partindo. Ou talvez seja Túlio, que tenha feito pessoas pensarem assim. Quem sabe? O ano é 2160. O lugar? O Oceano Pacífico, na costa do Japão. O mar parece calmo, pelo menos a superfície. O fundo do mar está rachando agora. Bum! A terra se abre
e o magma jorra. A rachadura no fundo do mar provoca um terremoto e uma enorme quantidade de energia lançada no oceano. E agora a gravidade é envolvida, puxando a água para baixo e fazendo com que ela se mova cada vez mais rápido. É um tsunami. Uma onda tão alta quanto um arranha-céu segue em direção a Tóquio, a 800 km por hora. Isso são milhões de toneladas de água. Seria incrível tirar uma foto dele, mas não há tempo para admirar a força da natureza. O tsunami está prestes a atingir a Baía de Tóquio. Ele avança pela costa e começa a atacar a maior estrutura do planeta, a mega cidade Pirâmide de Tóquio, de 2 km de altura. Isso é 5 vezes a altura do Empire State Building. Imagine se toda a população de uma cidade brasileira média vivesse e trabalhasse em um prédio. A mega cidade Pirâmide de Tóquio, ou MPT, consegue receber 750 mil pessoas ao mesmo tempo. Incrivelmente! A estrutura resiste ao impacto e a maior parte da energia do tsunami parece ter simplesmente desaparecido. Dessa vez, a engenharia encarou a natureza. A MPT foi construída pela empresa Shimizu, que foi fundada em 1804. A pirâmide é a estrutura mais estável nas redondezas. Se você não acredita em mim, vá ao Egito e veja a grande pirâmide de Gizé. Ela está de pé há 4.500 anos e ainda está forte. A MPT foi construída sobre a água e consiste em 204 pirâmides individuais, que se parecem com cachos de uvas empilhados uns sobre os outros, num total de 8 camadas. Só que neste caso, cada uva é do tamanho de um cassino de Las Vegas. A MPT é na verdade oca, e é assim que se defende de tufões e tsunamis. Não encara o vento e as ondas de frente, mas deixa toda essa energia passar direto por ela. Robôs e sistemas de controle autônomos comandam o lugar, que funciona com energia solar, eólica e das ondas. As pirâmides são ligadas por passagens, que somam ao todo quase 140 quilômetros. Elas conectam tudo e são mantidas por inteligência artificial, que sempre apresenta a maneira mais rápida de ir da pirâmide A à pirâmide B. A MPT é obviamente a cidade do futuro, mas a tecnologia humana ainda não está pronta para isso. Originalmente, os engenheiros decidiram instalar a pirâmide sobre 36 colunas, todas enterradas no fundo do oceano. Se você construísse uma pirâmide desse tamanho de aço e concreto, teria uma pressão de 50 milhões de toneladas de carga sobre ela mesma. A MPT entraria em colapso pelo seu próprio peso e implodiria no oceano. É preciso de algo 1000 vezes mais leve que concreto e mais forte que aço. Então, que material futurista é esse? Olhe para este velho carinha. Foi o primeiro carro do planeta com motor de combustão. Ele encarou as ruas em 1885. E este foi o primeiro satélite artificial que os humanos lançaram no espaço. Bastou um pontinho evolutivo para ir da primeira carruagem sem cavalos ao nosso primeiro voo espacial. Essa MPT não está parecendo tão absurda. Podemos fazer qualquer coisa. A solução é o carbono. E ele está em toda parte. No grafite do seu lápis e no diamante de uma coroa, ou em um anel, ou uma broca industrial. Mas não precisamos apenas de carbono comum, e sim de grafeno, que é um tipo de carbono com o qual podemos fazer nanotubos. Eles são mais finos do que um cabelo humano e 400 vezes mais forte do que o aço. E o mais importante, são leves. Os nanotubos não são afetados por produtos químicos, oxigênio ou água. Isso é perfeito para MPT. Essa é apenas uma maneira elegante de dizer que a coisa não vai enferrujar. A Shimizu tem planos para fazer uma estação de energia na Lua, uma cidade subaquática, transformar o deserto do Saara em um enorme oásis e muito mais. Mas eles não são os únicos a mudar o planeta. A Holanda tem o tamanho de 2 estádios americanos de Nova Jersey e cerca de 30% do país fica abaixo do nível do mar. Para protegê-lo da água, os holandeses construíram muitos diques, mas isso foi apenas para a defesa. Em 1986, os holandeses decidiram partir para a ofensiva e retomar parte da terra localizada no mar. A primeira barragem tinha 30 quilômetros de comprimento. Ela basicamente transformou uma baía em um lago. A segunda fechou com chave de ouro. Depois de 42 anos de trabalho, a Holanda ganhou uma província totalmente nova, maior que Los Angeles. Os humanos têm feito a mesma coisa no mundo todo, como em Hong Kong, nas Filipinas e na Itália. Que tal construir coisas em terras que já são terras? Antes das missões da NASA a Marte, o projeto mais caro da história foi a construção do sistema de rodovias interestaduais nos Estados Unidos. Isso levou cerca de 35 anos para ficar pronto.
Em termos monetários de hoje, custou o equivalente a cerca de 530 bilhões de dólares. Todo esse dinheiro financiou 74 mil quilômetros de estradas. Isso é quase 2 vezes a volta ao redor do globo. Existem mais de 270 milhões de veículos nos Estados Unidos, mais do que no Japão, Brasil, Índia e Alemanha juntos. Mais de 2.000 anos antes do primeiro automóvel, os romanos construíram uma enorme rede de estradas, com 80 mil quilômetros de comprimento. Com isso, ligaram a Irlanda com o Egito e a Turquia com a Espanha. As estradas eram muito seguras e os viajantes podiam ficar em hotéis, jantar em cafés ou enviar uma carta no correio mais próximo. Apenas cerca de 30% da superfície da Terra é efetivamente de solo. Os oceanos, rios e lagos do mundo são cheios de vida e parecia uma tarefa absurda catalogar tudo o que vive lá. Mas 2.700 cientistas de 80 países decidiram se unir para fazer isso. O custo disso? 650 milhões de dólares. Esses cientistas passaram 10 anos procurando por espécies novas e velhas. Foi um dos maiores projetos científicos já feito. Eles descobriram cerca de 6.000 novas espécies de peixes, lulas e algas. A Grande Muralha da China é enorme. São 20.900 quilômetros de paredes, barreiras naturais e trincheiras. Isso é cerca de 2 vezes a distância do Alasca até a Austrália. Ela foi construída ao longo de um período de 2.000 anos, sem caminhões, escavadeiras, eletricidade, somente com a força de trabalho das pessoas. Mas a China moderna não parou ali. Em 2 anos, o país usou mais concreto para a construção do que os Estados Unidos. Estradas, cidades, aeroportos, tudo lá é enorme. A barragem das Três Gargantas é definitivamente a nova Grande Muralha da China, com mais de 2.300 metros de comprimento e 180 metros de altura. Você está vendo 3 vezes mais concreto e aço do que a represa Hoover, nos Estados Unidos. Trata-se da maior estrutura de concreto do mundo e custou cerca de 37 bilhões de dólares. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que fazer as malas e se mudar para abrir espaço para ela. A Suíça tem o túnel ferroviário mais longo e profundo do planeta. Embaixo dos Alpes cheios de neve, os construtores escavaram 56 quilômetros de túneis. Todos os dias, 200 trens de carga e de passageiros passam por ele. A quantidade de rocha retirada para fazer o túnel é quase igual à de 5 grandes pirâmides. A coisa toda custou cerca de 12 bilhões de dólares. O Egito é uma das nações mais antigas do planeta, mas agora eles estão construindo uma das cidades mais modernas. Ela será do tamanho de Singapura e povoada com 6 milhões de sortudos. Haverá apartamentos, prédios do governo, entretenimento, até uma ópera. Ah, e um parque que vai fazer o Central Park parecer o quintal de casa. Quando ficar pronta, será a nova capital do Egito. Então, por que se preocupar? Bem, em 2050, o Cairo terá cerca de 40 milhões de pessoas. Parece que eles vão precisar de mais do que uma cidade. Os primeiros voos para a Lua custaram cerca de 280 bilhões de dólares em valores atuais. Mas a SpaceX não está deixando os valores atrapalharem. A empresa planeja construir uma colônia em Marte com 1 milhão de pessoas até 2050. E afirma que, assim que o programa começar, será possível comprar uma passagem para o planeta vermelho por cerca de 100 mil dólares. Mas o maior projeto científico de todos os tempos é definitivamente a Estação Espacial Internacional. Ela pesa tanto quanto 2 Boeing 747 e voa pelo espaço a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Simplificando, 8 quilômetros por segundo. A estação orbita a Terra 16 vezes por dia. Isso não sai nada barato. Felizmente, muitos países repartem essa conta. Mas este é definitivamente o serviço de quarto mais caro da galáxia. Custa 10 mil dólares para levar uma garrafa de água da Terra até a estação espacial. Ei, por esse preço acho importante perguntar: com ou sem gás? E foi dada a largada. O crocodilo do Nilo passa facilmente o hipopótamo. Eles estão nadando rio acima contra a forte corrente. E o corpo do crocodilo foi feito para nadar em águas difíceis. Ele pesa o equivalente a até 2 geladeiras e é considerado o réptil mais pesado da Terra. É capaz de se deslocar a até 35 km por hora. O hipopótamo não sabe nadar. Na verdade, só anda pelo fundo do rio e se impulsiona de qualquer grande rocha que encontrar. Ele consegue fechar as narinas sempre que quiser para poder deslizar um pouco pela água, mas não é páreo para o crocodilo.
O crocodilo chega à costa e começa a correr pelo campo, mas é melhor sair do caminho, pois o hipopótamo está chegando perto e acelerando pelo terreno plano. Mesmo sendo enorme, ele pode correr mais rápido que um humano. O crocodilo estava quilômetros à frente, mas o hipopótamo é mais veloz a pé e cruza a linha de chegada. Acabou! Bip, bip. Ei, Papaléguas! Do que você está fugindo? Espere! Para tudo! Aquele coiote está se aproximando rápido. Está bem atrás de você. O Papaléguas chega até 30 km por hora e ainda um pouco mais quando está realmente com fome. Apesar do que vemos nos desenhos animados, o coiote é na verdade mais de 2 vezes mais veloz que o Papaléguas, mas a versão cartoon é muito mais engraçada. Na raia 1 das densas selvas da América do Sul, a devagar e sempre preguiça. E logo depois dela, na raia 2, temos um típico caracol de jardim. E começou! A corrida para o animal mais lento da Terra. Com a velocidade máxima da preguiça atingindo 0,3 km por hora, não é de admirar que a chamem de almofada móvel gigante. Bem, eu a chamo assim. O caracol começou bem. Ele consegue avançar um bom trajeto em cerca de 1 hora. Essa criatura sem ossos tem apenas um pé, que é coberto por um limo protetor. Está muito embaçado para ver, mas acho que a preguiça ainda está no mesmo lugar. E agora está dormindo. Ela provavelmente ficará assim durante toda a corrida. Uma preguiça pode dormir 15 horas por dia. E dorme por mais da metade da vida. Veja, o caracol saiu daquele trecho ensolarado. Próxima parada, um com sombra. A disputa está acirrada. Teremos que esperar até que a preguiça acorde para voltar para a corrida. Um urso cinzento pode facilmente ultrapassar um humano. Se vocês tiverem um piquenique e preparou algo muito gostoso, é melhor deixar o seu almoço para trás. O mais rápido que um humano consegue correr é a 45 km por hora. Marca estabelecida, é claro, por Usain Bolt. Então ele provavelmente conseguiria fugir a tempo. Se você for mais lento do que ele, então está em apuros. Em uma corrida cara a cara com um urso cinzento, você será o almoço todas as vezes. Mas de todos os ursos, qual é o mais ligeiro? Ursos polares, cinzentos, pardos, malaios e o fofo panda. Em suas marcas. Preparar? Já! A tensão é visível. O urso cinzento e o pardo estão disputando garra a garra. O pardo consegue correr tão rápido quanto um cinzento. O malaio é o menor deles. Ele tem cerca de 2 metros de comprimento, ou altura, ou o que for. E simplesmente não consegue acompanhar. O urso polar começou bem, mas simplesmente não tem a velocidade do cinzento ou do pardo. O cinzento assume a liderança. Não, é o pardo. Agora o cinzento. Espere, onde está o panda? O que ele está fazendo? Acho que esse carinha não sabe que está em uma corrida, mas não é uma fofura? Acabou de devorar sua 3ª vara de bambu. Um urso panda pode comer até 13 quilos de bambu por dia. Isso é tipo um monte. Mas ele está fora. Encontrou um atalho e está rolando morro abaixo. Ele passa zunindo pelo urso cinzento e pelo pardo. Tudo encerrado. O panda venceu. Desculpem, ursos. Todos nós sabemos que o panda não é exatamente rápido. Na verdade, é um dos ursos mais lentos. Ainda assim, se você vir um panda rolando morro abaixo na sua direção, corra. Um Boeing 747 tem uma velocidade máxima de cerca de 1000 km por hora. O pássaro mais rápido é o albatroz de cabeça cinza. Ele pode chegar a até 130 km por hora e permanecer voando por 10 horas sem pousar. O falcão peregrino é mais veloz, mas apenas quando está mergulhando direto para pegar alguma comida. Cuidado, pombo! Uau! Aviões grandes demoram muito para decolar, mas e o albatroz? Ele sai do chão e chega lá em cima em poucos segundos e está na liderança. Mas alguns minutos depois... De volta em câmera lenta, a preguiça está acordada, o que é bom. Mas até agora só conseguiu levantar o braço para alcançar aquele galho de árvore. O caracol de jardim ainda está tentando passar por aquela grande rocha. As preguiças passam imóveis o máximo de tempo possível, para que não se tornem o café da manhã de alguém. Não é um bom treino para a corrida. Mas espere, um terceiro corredor entrou na disputa. É a tartaruga de Galápagos. Suas poderosas patas dianteiras carregam este tanque. Ela é espantosamente 4 vezes mais rápida do que o caracol de jardim. Agora isso ficou interessante. Conseguimos a corrida que irá durar um século. A tartaruga está correndo e desviando de todos os obstáculos. Nada pode impedi-la. Ei, sem trapaça, preguiça. Não derrube galhos de árvore aí de cima. No subsolo, uma toupeira está ocupada cavando por lá.
Esse animal pode comer tantas minhocas quanto o seu próprio peso corporal e consegue cavar cerca de 5 metros por hora. O texugo americano é o bicho de escavação mais veloz do mundo e é surpreendentemente rápido em terra. A velocidade dele quase corresponde à de um humano em um dia bom. De ponta a ponta, o texugo americano vence a corrida do túnel com bastante facilidade. Pena que a toupeira não consiga ver para onde está indo. Ela não é exatamente cega, apenas tem uma visão terrível e é daltônica. Não dá para usar óculos lá embaixo. A orgulhosa chita. Ela corre pela savana em alta velocidade. Eu sou o mamífero terrestre mais rápido há milhões de anos. Eu fiz isso. A chita mais veloz já registrada foi uma velocista chamada Sarah. Quando tinha 11 anos, correu 100 metros em menos de 6 segundos. Uma chita pode chegar até 130 km por hora se encontrar algo saboroso. Sarah foi criada em um zoológico americano e uma das primeiras chitas a ter um filhote de cachorro como amigo quando era pequena. Alexa e Sarah, amigas para sempre. Mas pairando acima da Sarah vai um humilde morceguinho. E ele está fazendo a Sarah parecer lenta. O morceguinho das casas consegue atingir 160 km por hora. E é o mamífero mais rápido do planeta. Agora é hora de encolher. O primeiro a chegar na área é o besouro tigre australiano. Ele avança a 10 km por hora. Isso pode não parecer muito, mas em relação ao seu tamanho, ele é rápido como um relâmpago. É como se fosse um humano correndo ao lado de um trem de alta velocidade. Correndo na pista interna está a formiga prateada do Saara. Ela atua em equipe e é mais forte quando trabalha assim. Mas mesmo uma só formiga pode ser incrivelmente forte. Ela consegue levantar centenas de vezes seu próprio peso e correr como se não houvesse amanhã. E Usain Bolt é capaz de dar 4 passadas por segundo. Esta formiga prateada dá 50. Os cientistas até descobriram que ela gosta de galopar quando atinge sua velocidade máxima. Nosso último competidor, o animal mais rápido da Terra, não é outro, senão este pequeno ácaro. Ele tem apenas o tamanho de uma sementinha de gergelim. Se considerarmos o comprimento do corpo por segundo, este ser microscópico ultrapassa todo o resto no planeta. Acredita-se que ele corra quase 2 vezes mais rápido que o besouro tigre. E se fosse do tamanho de um humano, seria mais veloz do que a velocidade do som. Vamos voltar aos rastejantes. Eles já chegaram? A tartaruga está na liderança. O caracol finalmente conseguiu ultrapassar aquela grande rocha. E a preguiça está a caminho do segundo galho. A tartaruga está a 1 metro da linha de chegada. Uau, é muita empolgação. Mas acho que ainda dá tempo para um café com leite. Olhe nos olhos deste homem. Toda a vida dele está passando diante deles agora. A infância, a juventude, os sonhos com o futuro. Ele está agora a uma altitude de 5.500 metros, caindo em queda livre sem paraquedas. Não há ninguém para ajudá-lo, e ele só pode ser salvo por um milagre incrível. E então, foi o que aconteceu. Joseph B. Herman era um tenente aviador de 21 anos da Real Força Aérea Australiana. Era sábado, 4 de novembro de 1944. Seu bombardeiro Handley Page Halifax estava prestes a decolar de Driffield, na Inglaterra. Era a última missão dessa escala durante os acontecimentos de 1939 a 1945. Naquela noite, eles voariam para as minas de carvão perto de Bochum, na Alemanha. Assim, nosso herói assumiu o comando e juntou-se à tropa com 749 aeronaves. Mal sabia o esquadrão de Herman que os combatentes estavam prontos para a chegada deles. Em instantes, a unidade se encontrava cercada por canhões antiaéreos abaixo dela. Eles são capazes de atingir alvos voando a 14.000 metros. Os aviões nessa missão estavam voando bem abaixo dessa altura. Era receita para um desastre. Foi quando o céu pegou fogo naquela noite. Com aviões caindo à esquerda e à direita, Herman tinha que manter a calma. Ele tinha que mostrar suas melhores habilidades para manter a si e sua tripulação de 6 pessoas fora de perigo. Eles acabaram completando a missão, mas apenas 5 minutos depois, BUM! O avião de Herman foi atingido na longarina traseira. A aeronave pegou fogo e o piloto teve que tomar medidas rápidas e decisivas para salvar todos a bordo. Os pensamentos dele estavam voando, mas não rápido o suficiente. Mais 2 projéteis atingiram as asas do avião. O fogo tomou conta da aeronave. Herman imediatamente ordenou que todos os membros da tripulação pulassem do avião, mas ele sabia que não poderia abandonar a aeronave. Um pouco antes, ele havia retirado seu paraquedas, pois estava desconfortável.
O tenente teria que ir até o compartimento de engenharia onde estava seu paraquedas se quisesse sair dessa encrenca. Mas assim que ele saiu do seu assento, a asa direita da aeronave se rompeu. Em milissegundos, o avião rolou e depois explodiu. Seus pedaços em chamas se aproximavam da Terra como uma chuva de meteoros. O que sobrou do Halifax caiu nos arredores da pequena cidade de Neviges, danificando tanto a casa de campo de alguém que os donos tiveram que demoli-la. Mas o que aconteceu com Joseph Herman? Vamos voltar para a parte em que o avião explodiu. A força jogou o piloto, ainda sem paraquedas, para fora da aeronave. Ele caiu em queda livre entre os destroços a 5.500 metros de altura. Os 90 segundos seguintes decidiram o destino dele. Estava escuro, mas nosso herói inicialmente tentou procurar um paraquedas entre os destroços que caíam. A procura foi sem sucesso. O pânico se instalou. Herman gritava e agitava os braços. Quando o piloto australiano percebeu que não tinha saída, concluiu que era melhor não desperdiçar o resto da energia e do tempo. Ele relaxou e tentou encontrar o lugar mais seguro para cair. 1 minuto se passou. Ele caiu 3.600 metros. Faltavam 30 segundos para o impacto. Assim que Herman atingiu uma altitude de 1.800 metros, o que aconteceu depois só pode ser descrito como um milagre. Ou pelo menos como uma sorte incrível. O corpo dele bateu em alguma coisa. E essa coisa é algo diferente dos destroços do avião. O tenente percebeu que eram as pernas de uma pessoa. Ele ouviu então uma voz familiar. Olá, tem alguém aí? Era o artilheiro médio do Halifax, John Vivas. Só eu, John, o piloto respondeu. As chances eram mínimas, mas vou entrar em detalhes daqui a pouquinho. Naquele momento, os homens ainda não estavam fora de perigo. Aquele paraquedas não era feito para ser usado por 2 pessoas ao mesmo tempo. Com o peso adicional de um passageiro inesperado, os 2 cairiam mais rápido do que seria seguro. Eles se aproximaram do solo e se prepararam para o impacto. Ainda era uma queda difícil. Vivas caiu no peito de Herman e feriu algumas de suas costelas. Mas eles não tinham tempo para descansar ou inspecionar os danos. Eles ainda estavam em território inimigo. A perigosa aventura tinha apenas começado. Primeiro, eles enterraram rapidamente o paraquedas para não deixar rastros. Eles precisavam deixar o local do acidente para evitar que fossem capturados. Os aviadores se esconderam das patrulhas e permaneceram sem serem detectados da noite de 4 de novembro até a manhã de 9 de novembro. Eles se moviam apenas à noite. Durante o dia, se escondiam na floresta e em celeiros aleatórios. Eles estavam com fome, machucados e exaustos. Esses 2 pobres coitados chegaram ao vilarejo de Wolfrat. Seus ferimentos se faziam sentir cada vez mais. Nossos heróis teriam que se arriscar se quisessem sobreviver, e foram pedir ajuda em uma fazenda local. Imediatamente então, eles foram entregues às autoridades e presos. Herman e Vivas foram interrogados por muito tempo. Nenhum dos oficiais alemães acreditou na incrível história de eles terem se salvado com um único paraquedas. No final, eles tiveram que mostrar o local onde o haviam enterrado, e só então puderam provar que sua história impossível era mesmo verdade. No entanto, isso não os ajudou a se livrar do problema e eles permaneceram sob custódia. Os 2 passaram 11 dias hospitalizados. Depois disso, foram separados e enviados a 2 locais diferentes para aviadores capturados. O tenente Herman foi transferido de um lugar para outro 3 vezes, até ser libertado do cativeiro no dia 22 de abril de 1945. Ufa! Finalmente podemos dar um suspiro de alívio. Essa história teve um final feliz, mas tudo isso foi o resultado de uma combinação inacreditável de circunstâncias. Muita coisa poderia ter dado errado. Por exemplo, o tenente Herman poderia ter se ferido no momento em que seu avião foi atingido. Veja, esses projéteis antiaéreos lançam estilhaços perigosos quando explodem, o que poderia ter imediatamente tornado essa história muito mais curta do que acabou sendo. Ele também não ficou inconsciente. Se tivesse ficado inconsciente, teria apenas tombado com as pernas de Vivas e continuado caindo, em vez de agarrá-las naquele instante. Então, houve aquela queda livre intensa. Eles estavam caindo precisamente alinhados um ao outro, mas saltaram do avião em momentos diferentes. Naquele instante, Vivas estava na posição horizontal, o que permitiu que Herman agarrasse suas pernas. E Vivas tinha recém aberto seu paraquedas no mesmo momento em que Herman o agarrou. Se tivesse sido um pouquinho antes, eles não teriam se encontrado. Ou, se tivessem, teriam colidido com uma força enorme e provavelmente ricocheteariam um no outro como bolas de bilhar. Se Vivas tivesse aberto o paraquedas dele depois do improvável encontro,
Herman não teria conseguido mantê-lo sob controle. A desaceleração do paraquedas o teria derrubado instantaneamente. Essa quantidade de coincidências faria qualquer um duvidar da legitimidade dessa história. Então, essa é uma lenda de piloto antiga ou ela poderia ser comprovada? Bem, em fevereiro e março de 2014, um grupo de voluntários e arqueólogos alemães fez escavações no suposto local do acidente. Eles encontraram cerca de 40 partes e fragmentos que, sem dúvida, pertenciam ao avião de Joseph B. Herman. Então, 70 anos depois, a história se revelou inegavelmente verdadeira. Após o fim de todos os acontecimentos de 1945, o tenente Joseph B. Herman, da Real Força Aérea Australiana, viveu uma vida tranquila e simples. Ele se tornou um piloto agrícola com uma história incrível para contar. Sim, você conseguiu! Você conseguiu fazer aquela coisa do sonho lúcido, sabe? Quando você está sonhando e de repente consegue ter consciência de si mesmo. Você consegue fazer o que quiser nesses sonhos, como ter poderes mágicos, mover coisas com a mente, andar numa bicicleta voadora, pescar sentado em uma pequena nuvem. Incrível, mas sim, infelizmente há um porém. Não importa o quão incrível o mundo dos sonhos possa parecer, existem algumas coisas a serem evitadas nele. Você está em uma casa, mas não tem certeza se está sonhando ou não. Há uma estrada, uma floresta densa atrás dela e essa casa. A casa é velha, mas muito arrumada e limpa. Agora você está de pé em um longo corredor. À sua esquerda, há uma bela sala de estar com aparência retrô. Por que não dar uma olhada? A luz do sol passa suavemente pelas cortinas e tudo parece mágico. Sofás vintage vermelhos, um tapete verde grosso, uma mesa de centro, 2 estantes grandes, um velho piano no canto, plantas perto das janelas. Quem rega elas se ninguém mora aqui? Não importa. Ei, olha esse espelho que fica bem ao lado do piano. Lentamente, passo a passo, você começa a caminhar em direção a ele, imaginando o que verá. E pare aí mesmo! A primeira regra dos sonhos lúcidos é tentar evitar atividades que o deixem muito emocionado. O espelho pode refletir uma versão diferente e bastante distorcida de você mesmo. Você pode não gostar do que vê. E se for outra pessoa olhando para você, ou você perceber que suas mãos estão anormais de tão longas, seu rosto está irreconhecível, ou há alguém parado atrás de você? Um espelho em um sonho é definitivamente a pior maneira de descobrir isso. Então, tente resistir a essa tentação. Depois de se tornar um profissional dos sonhos lúcidos, você pode até tentar. Você segue em frente, verificando outras coisas na casa. De repente, um pensamento surge na sua mente. Se isso é um sonho, onde está seu corpo real? Não caia nessa. Tente não pensar no seu corpo. Se fizer isso, corre o risco de perder o foco, a casa vai desaparecer e você vai acordar. Quando estiver em um sonho lúcido, você deve tentar prestar atenção ao que está ao seu redor. Qualquer outra coisa, especialmente pensar em si mesmo deitado na cama, tchauzinho e boa sorte da próxima vez. Ok, você ainda está na casa, focado nas coisas da sala, não no seu corpo. É hora de seguir em frente, verificar alguns dos outros cômodos. Espere, pare! De repente, você percebe que está sozinho em uma casa velha e assustadora. Por que entrou, afinal? O que você estava pensando? Você começa a se sentir extremamente desconfortável. E se alguém morar aqui? Até agora, você só esteve na sala de estar. Você se vira e volta para o corredor. Ok, a porta pela qual entrou ainda está lá, mas há algumas escadas de madeira ali. Você não consegue ver para onde elas levam. De repente escureceu um pouco. O sol está se pondo? Ah! Todos os seus maiores medos começam a surgir na sua mente. E então, você ouve o som sibilante de cobras e o som de um animal gigante, talvez um dinossauro? Ah não, tem uma galinha aqui também? Suas maiores fobias, todas reunidas em um só lugar. O chão começa a tremer. Você entra em pânico e se vira para fugir. Ah não, a porta desapareceu! Você dá um passo, cai em um poço sem fundo, o que me leva à segunda coisa a evitar. Tente não pensar em coisas que o assustam ou incomodam. Todos temos curiosidade por cenários assustadores, mas seu subconsciente controla seus sonhos e conhece todos os seus medos reprimidos. Um
pequeno detalhe pode aumentar tudo rapidamente e transformar um sonho lúcido em um pesadelo, ou até mesmo te acordar. Talvez não seja uma coisa tão ruim. Então você volta a focar nas coisas boas da casa e a escuridão desaparece. Ok, bom, a porta está de volta também. Você anda lá fora, de volta à estrada principal. Está um lindo dia. Aquela é a sua antiga amiga do colégio? Ótimo, você estava pensando nela outro dia. Será uma ótima oportunidade para bater um papo. Pare aí mesmo. Quando se trata de sonhos lúcidos, quanto menos lugares ou pessoas da vida real, melhor. O sonho lúcido pode fazer você sentir que é tudo real. Não significa que você vai acordar e achar que realmente falou com aquela pessoa, mas seu subconsciente irá memorizar como você se sentiu a respeito. Isso pode ser um pouco confuso se você acabar encontrando a pessoa na vida real. Os sonhos lúcidos podem criar memórias falsas que podem levar a todos os tipos de problemas do mundo real. Então a casa, a estrada, a floresta densa ao lado dela, somente inventou tudo isso por si só? Claro! As girafas geralmente não são tão altas que suas cabeças atravessam as nuvens. Você normalmente não consegue voar para pegar uma maçã naquele galho lá em cima. E os elefantes realmente não usam colares e brincos incríveis. Sua terra dos sonhos não tem limites. Ei, aproveite enquanto você está lá. Do contrário, pode acabar dentro de um sonho chato em que não ouviu o despertador novamente. Você pode até ter um pesadelo lúcido, ou talvez ele seja a mesma coisa. Se você ficar muito empolgado imediatamente, seu sonho lúcido pode terminar muito rápido. Sim, o sonho lúcido é como a melhor simulação de realidade virtual de todos os tempos. Então, é por isso que você quer fazer com que ele dure. Claro, você pode voar, ver uma cachoeira incrível, ter poderes mágicos, deslizar por um arco-íris, desfrutar de um paraíso tropical com cocos e palmeiras. Mas espere só. Relaxe e tente estabilizar seu sonho antes de se jogar em qualquer uma dessas coisas. Comece devagar, com coisas que são mais normais, como uma estrada, uma casa, um campo. Ei, olha! Lindos coelhinhos saltitantes! Muito melhor começar seu sonho assim. Leva algum tempo para ter habilidade suficiente para fazer todas aquelas coisas malucas sem acordar. Você quer que seja incrível e não apenas chato ou frustrante, ou o pior de tudo, que termine cedo demais. Mas também continue se movendo, não vagueie sem rumo. Floresta, estrada, casa, blá blá blá. Parece interessante no início, mas eventualmente você deve ir em direção a coisas mais divertidas. Faça um plano. Nos sonhos lúcidos, o tempo passa mais devagar do que na realidade. Então, use-o sabiamente. Não tente controlar tudo no seu sonho. Em primeiro lugar, isso requer muita prática. E em segundo lugar, deixe algumas coisas surpreenderem você. E esperançosamente, não algumas fobias escondidas nos cantos escuros do seu subconsciente. Mantenha os olhos abertos no sonho. De que outra forma você verá todas as maravilhas do mundo dos sonhos? Fechar muito os olhos pode ser um sinal para o seu corpo de que você deseja acordar. Isso é útil quando você está preso em um sonho ruim e não consegue fazer aquelas criaturas assustadoras irem embora. Mas se estiver em um lugar bom, não gaste muito tempo nos seus sonhos, lúcidos ou normais. Todos eles acontecem durante a fase REM do sono, a do movimento rápido dos olhos. No sono não REM, os movimentos dos olhos, a frequência cardíaca e as ondas cerebrais diminuem gradualmente. E então, pá! A fase REM chega e seu cérebro começa a se divertir. Mais de meio mundo já teve sonhos lúcidos pelo menos uma vez, mas poucas pessoas conseguem realmente controlá-los. Talvez isso não seja uma coisa ruim, pois saber que há um lugar onde você pode fazer literalmente qualquer coisa que imaginar... Puxa, você pode começar a perder o contato com a realidade. Mas quando estiver lá, não deixe nada na sua lista de desejos. Que tal voar? Você está no topo de uma montanha alta. Nuvens espessas e fofas estão ao seu redor. Onde está o chão? Você olha para baixo. Uhul! No seu sonho não existe medo de altura. Você sente a adrenalina pulsando no seu corpo. Vá em frente, pule, abra suas asas. A propósito, agora você tem asas. Ou e se, como eu, você quiser nadar nas profundezas do oceano? Você está em um pequeno barco, respira fundo algumas vezes e sente o ar fresco penetrando em seus pulmões. Uma última inspirada, você se agacha e mergulha na água. A melhor parte, quando você está sonhando, seus olhos não ardem com a água salgada.
Você corre de noite pela floresta por mais de 1 hora, sendo mais rápido do que um guepardo. Não senti cansaço nem frio, então ouve um rato farfalhar nas raízes de uma árvore e capta todos os cheiros da floresta. Com sua visão noturna, avista um pássaro no céu noturno. Você pode passar meses sem comida ou água. As guelras lhe permitem nadar debaixo d'água livremente. É assim que a evolução fez os humanos em um mundo paralelo. Aqui, eles são organismos ideais preparados para qualquer coisa que possam encontrar na natureza. Em nosso mundo, as coisas são mais complicadas. Evoluímos, mas nem sempre somos mais fortes. Os humanos só sobreviveram porque se adaptaram e mudaram o mundo ao seu redor. Um ser humano tem apenas 32 dentes. Quando eles caem, não crescem mais. Mas a evolução não para. Nossa comida se tornou mais macia e nutritiva. Não é preciso mastigar tanto quanto antes. A nova dieta reduziu a mandíbula e ampliou o cérebro. Como resultado, não há espaço para os 4 dentes que ficam mais próximos da articulação. Nós os chamamos de dentes do siso. No futuro, teremos apenas 28 no total e mesmo atualmente, 35% das pessoas já não possuem dentes do siso. O Homo sapiens é o único mamífero que tem queixo. É essa saliência ao longo da borda inferior da mandíbula. Até mesmo nossos parentes, gorilas e chimpanzés, possuem suas mandíbulas voltadas para dentro. Os antropólogos acham que o queixo é resultado da redução do rosto humano. Talvez no passado ele apoiasse nossa mandíbula poderosa e aumentasse nossa força. Ao longo de milhões de anos, o rosto encolheu, mas o queixo permaneceu. Coloque sua mão em uma superfície plana. Conecte o dedo anelar e o polegar. Dobre seu pulso e será possível ver o palmar longo, se você tiver um. 15% das pessoas já não tem esse músculo. Ele não afeta a força da apreensão e perdeu seu significado hoje. Milhões de anos atrás, permitia que nossos ancestrais escalassem árvores com habilidade. A evolução nos privou dessa habilidade, mas a lembrança dela permaneceu conosco. Cães, cavalos, macacos e muitos outros animais podem mover suas orelhas. Isso permite que eles ouçam melhor e facilita a comunicação de cada espécie. Os humanos possuem um pescoço longo e flexível, e a evolução nos deixou sem essa habilidade. Ainda assim, 20% das pessoas conseguem fazer isso. Este é outro lembrete de uma época em que não éramos muito diferentes dos outros animais. 10% das pessoas têm um tubérculo de Darwin no ouvido. No passado, nossas orelhas eram pontudas, parecidas com a dos macacos modernos. E essa pequena protuberância é a prova. Quando um pinguim imperador choca seus ovos, não come por 115 dias. Os escorpiões podem ficar com fome durante um ano inteiro. A evolução não deu aos humanos uma corcunda de gordura semelhante à de um camelo ou capacidade de hibernar como a de um urso. Todas as manhãs, nossos ancestrais acordavam e lutavam por sua sobrevivência. Precisávamos de muita energia para isso. Por isso, temos que comer todos os dias. Mas não é algo muito conveniente, especialmente quando a comida não é vendida em um supermercado, mas foge de você pela floresta ou pelo campo. No cérebro humano, 100 bilhões de neurônios trabalham o tempo todo. Graças a isso, temos uma boa memória e podemos falar. Isso é essencial para a sobrevivência. Um grande cérebro traz consigo um problema. Para os neurônios funcionarem, ele precisa de muito combustível. Embora represente apenas 2,5% do peso corporal, consome 20% de sua energia. Em 2 horas jogando xadrez, um grande mestre queima 560 calorias. Um jogador de tênis profissional gastará a mesma quantidade de energia em uma única hora. Cérebros grandes nos tornam fracos. Mesmo um pequeno chimpanzé é muito mais forte do que um humano. Por que você precisa de músculos se não balança mais em galhos? Mas necessita de um grande cérebro para negociar e cooperar com outras pessoas. Ficamos mais fracos e gostamos cada vez mais de deitar no sofá. Essa é uma posição confortável para pensar. À noite, nossos ancestrais eram especialmente vulneráveis. Quando você dorme em um novo lugar, o lado esquerdo do cérebro fica mais desperto que o direito. Essa reação cerebral é chamada de efeito da primeira noite. É uma antiga reação do corpo aos perigos que aguardavam o ser humano no escuro. Entre 60 e 40 milhões de anos atrás, a evolução nos deu mais outro medo, o de ser picados por uma cobra ou aranha. Aparentemente, esses animais eram o principal perigo para os primeiros primatas. Os antropólogos dizem que nos tornamos corredores há 2 milhões de anos. Os ombros largos tornam conveniente balançar os braços para manter o equilíbrio. Um ligamento especial se estende da coluna até a nuca. Ele estabiliza a cabeça durante a corrida. Nenhum primata tem músculos glúteos fortes. Eles só atingem a potência total quando estamos correndo. A falta de pelos e 3 milhões de glândulas sudoríparas evitam que nosso corpo superaqueça.
Nós somos corredores perfeitos, mas a evolução nos tornou lentos. Não queremos ultrapassar um chimpanzé em uma curta distância. Isso sem falar dos guepardos. Eles aceleram a incríveis 110 km por hora. Mas quase todos os animais terrestres são velocistas e não correm por mais de 10 a 15 minutos. Os humanos são adaptados para longas distâncias. Andar sobre duas pernas ajudou nossos ancestrais a resolver muitos problemas. Isso liberou as mãos para carregar comida ou ferramentas. Duas pernas e costas eretas tornaram nossos ancestrais maiores e ainda mais assustadores para os outros animais. Ao ficar sobre duas pernas, era possível avistar facilmente um tigre dente de sabre, que poderia estar à espreita na grama alta das planícies ou da savana africana. Seu peso corporal é distribuído por apenas 2 membros, e isso tem consequências. Você pode caminhar calmamente pela rua, tropeçar e se machucar. Considere este o nosso preço por andar ereto. Então, por que precisamos dos dedos dos pés? Certamente, não para batê-los na mobília. Quando nossos ancestrais viviam nas árvores, os dedos dos pés os ajudavam a se agarrar aos galhos. Imagine que você pode trabalhar no computador, fazer desenhos ou cozinhar ovos mexidos, tudo com os pés. Legal, mas a boa e velha evolução nos privou dessa habilidade. Hoje, não vivemos empoleirados nas árvores, mas nossos pés permanecem flexíveis. Pense mais sobre isso. Cascos seriam mais adequados para nós. Eles são duráveis e não precisam de sapatos. Mas até evoluirmos novamente, nossos pés permanecem frágeis. Qualquer um deles tem 26 ossos. Isso não torna nossa caminhada ou corrida mais segura. Você vai ao cinema, pega seu balde de pipoca e começa a comer, na expectativa de algumas horas. Mas então começa a sufocar. Aqueles poucos minutos de tosse e lágrimas involuntárias parecem durar para sempre. Somos o único mamífero que pode engasgar com a comida. Não conseguimos comer e respirar ao mesmo tempo. A razão para isso é a estrutura de nosso aparelho vocal. A laringe fica logo abaixo, graças à qual podemos falar. Mas não enquanto comemos. Arrepios, horripilação, pele arrepiada. Esses são os nomes do reflexo que faz a pele encrespar e os pelos ficarem eriçados. Isso acontece quando estamos com frio ou medo. Saudações da Idade da Pedra. Nossos ancestrais eram cobertos de pelos grossos. Quando ficavam com medo, os folículos capilares eriçavam. Isso os tornava maiores e ameaçadores para os outros animais. Essa reação natural aquecia o corpo à medida que o ar ficava mais frio. O corpo das pessoas modernas não tem mais pelos longos e grossos. Mas se o filme for realmente assustador, ou você esquecer sua jaqueta à noite, ainda assim terá arrepios. Ursos, ouriços, morcegos, algumas tartarugas, peixes e insetos. Todas essas criaturas têm uma coisa em comum: hibernam. Os cientistas afirmam que nossos ancestrais também estavam nesta lista. Em uma caverna no norte da Espanha, pesquisadores encontraram ossos fossilizados de povos antigos. A análise mostrou que 500 mil anos atrás, os humanos podiam passar vários meses hibernando, como os ursos. Graças a isso, sobreviveram à Idade do Gelo. Uau! Como sinto falta dessa habilidade. Nossos olhos nos permitem ver poeira no ar e enormes montanhas no horizonte. Vemos o mundo em cores e reconhecemos os rostos uns dos outros. E, quando escurece, nossa visão se adapta rapidamente às novas condições. Mas não vemos bem no escuro. A evolução não nos deu a visão de um társio. Esse primata é do tamanho de uma bola de beisebol e pode enxergar perfeitamente no escuro. Os társios conseguem facilmente pegar um besouro voando pela floresta noturna. Ainda assim, eu não gostaria que meus olhos ocupassem a maior parte do meu rosto. E os besouros, na verdade, não estão entre os meus lanches noturnos favoritos. E quanto a você? Por vários anos, a nave espacial Kepler da NASA esteve vagando pelo espaço. Ela estudou mais de 150 mil estrelas em toda a galáxia. Essa pesquisa tinha um objetivo específico: encontrar planetas semelhantes à Terra. Esses planetas podem um dia se tornar nosso segundo lar, mas isso vai acontecer apenas em um futuro distante, quando a humanidade começar a colonizar o espaço. A missão foi um sucesso. A Kepler encontrou muitos planetas que foram chamados de superterras. No nosso sistema solar, não há um único planeta que possa ser chamado de superterra. Alguns cientistas acham que ele possa estar escondido em alguma extremidade do nosso sistema, mas ninguém encontrou evidências diretas disso ainda. Superterra soa impressionante, mas na verdade é improvável que se pareça com o nosso planeta. Em todo o universo, existem muitas dessas supers. Para se tornar uma superterra, um planeta deve pesar de 1 a 10 vezes a massa do nosso. Ele também precisa ter o dobro do tamanho e ser alimentado pela energia de uma estrela. Esses são todos os critérios. A superfície de tal planeta pode ser rochosa, gasosa ou mesmo mista.
Imagine viver em um planeta assim. Ele é igual ao nosso, com atmosfera, clima e paisagens semelhantes, mas várias vezes maior. Nossa vida é diferente aqui. Por causa do aumento da massa, a gravidade neste planeta é muito mais forte. Não existem montanhas altas ou árvores neste mundo. O Everest é várias vezes menor. A maioria das árvores não cresce mais do que um prédio de um andar. As pessoas também são mais compactas. É difícil para o corpo crescer quando a gravidade o pressiona com o dobro ou o triplo da força. A altura média de um adulto é de 1 metro. Existem quase 8 bilhões de pessoas na Terra hoje. Nas grandes cidades, a sensação é de que elas são muito lotadas. Mas na Superterra, a área é 2 vezes maior. E as pessoas também são menores. Elas dirigem carros pequenos e vivem em casas pequeninas. É por isso que há muito mais espaço. O ar é mais limpo e nem todas as partes deste planeta foram totalmente exploradas ainda. Os dias e noites aqui duram mais do que na boa e velha Terra. Hoje é segunda-feira e a terça-feira começará em 48 horas. Mas as pessoas ainda não têm tempo livre suficiente. As horas de trabalho estão mais longas agora e as pessoas precisam de mais tempo para dormir, descansar e se locomover. O legal, no entanto, é que agora as pessoas são muito mais fortes e resistentes. Se uma pessoa comum chegar à Superterra, se sentirá como se estivesse carregando uma mochila pesada cheia de tijolos. Seus músculos não estarão acostumados a transportar uma carga dessas o tempo todo. Mesmo durante o sono, ela se sentirá pesada. Em uma pessoa despreparada, essa pressão pode causar danos aos ossos e músculos e levar a consequências desagradáveis. Mas como as pessoas vivem na Superterra há milhares de anos, elas evoluíram e se adaptaram às novas condições. Neste planeta, os ossos humanos são tão fortes quanto o ferro. Os músculos são duros como uma rocha. Os humanos são criaturas pequenas, mas poderosas. Mas eles não têm consciência dessa força toda. Tudo ao redor deles é pesado, e essa é a norma. As árvores são mais resistentes, e sua madeira é mais durável, o que significa que os móveis são mais pesados também. Uma única folha de papel na Superterra pode pesar 10 vezes mais do que estamos acostumados. Um carro de passageiros pode pesar em média como 2 caminhões de bombeiros, e uma colher de chá é mais pesada do que um haltere. Mas como o peso de todos os veículos é maior aqui do que no nosso planeta, as pessoas precisam de mais força e combustível para atingir altas velocidades. Portanto, elas usam muita gasolina. São necessários muito mais recursos para enviar foguetes ao espaço. É preciso mais combustível para superar a gravidade da Superterra e deixar sua atmosfera. As naves espaciais também precisam pesar menos. Quando tudo é tão pesado e denso, você não se sente super forte. Mas digamos que você seja um residente da Superterra e decida visitar a boa e velha Terra um dia. Você se torna um super-humano aqui. Pode chegar em qualquer carro, colocar as mãos contra o porta-malas e começar a movê-lo. Na academia, você levanta facilmente qualquer peso. Com um golpe, pode deixar uma rachadura na parede de concreto ou perfurar uma placa de madeira. Tudo isso parece extremamente impressionante, considerando sua pequena estatura. Suas pernas, acostumadas a cargas pesadas, parecem muito leves aqui. Você consegue pular facilmente de um telhado para outro. Se acidentalmente cair de um prédio de 2 andares, seu corpo não sofrerá nenhum machucado sério. Sua pele não ficará arranhada e seus ossos resistirão facilmente à queda. Na Terra, você se torna um super-herói. Infelizmente, uma Superterra com as condições perfeitas para os humanos ainda não foi encontrada. Esses planetas ainda são pouco compreendidos. Eles podem até representar um perigo para os humanos. Uma grande massa significa uma grande quantidade de energia, e essa energia precisa ser liberada. Se vivêssemos na Superterra, erupções vulcânicas seriam tão comuns quanto tempestades. O aumento da gravidade também pode causar mais movimento das placas tectônicas. A paisagem e a crosta do planeta seriam muito instáveis. Imagine terremotos acordando você todos os dias. Essas condições encorajariam as pessoas a desenvolver um grande senso de equilíbrio. Haveria também tecnologias especiais para fortalecer as fundações das casas. Movimentos frequentes das placas tectônicas desencadeariam enormes tsunamis. Os oceanos mudariam constantemente de forma. Áreas de terra enormes seriam inundadas. Nessas condições instáveis, as pessoas nunca conseguiriam construir cidades permanentes e viver confortavelmente. Além disso, se alguém viesse aqui, seria difícil para ele voar para longe por causa da forte força gravitacional do planeta. Objetos espaciais que passassem voando pela Superterra teriam maior probabilidade de cair no planeta. Além de erupções vulcânicas e terremotos, haveria chuvas de meteoros frequentes. E essas não seriam apenas pequenas rochas que evaporam na atmosfera.
Enormes asteroides poderiam ser desviados do seu curso pela gravidade do planeta. As pessoas teriam que construir uma máquina capaz de destruir meteoritos antes que eles entrassem na atmosfera. Mas mesmo se tivessem sucesso, centenas de pedaços de rochas espaciais ainda cairiam na Superterra. Após todas essas catástrofes, as pessoas provavelmente entenderiam que há apenas uma super incrível Terra e é o nosso planeta natal. A pior coisa que pode acontecer à Terra é o endurecimento do seu núcleo. Assim que parasse de funcionar, o planeta perderia o escudo que protege a ele e a nós da radiação espacial. Tempestades solares e rajadas de energia poderiam criar sérios problemas para as pessoas. Todos os componentes eletrônicos deixariam de funcionar normalmente. A internet, usinas de energia, semáforos, computadores, aviões e tantas outras coisas. Para sobreviver em tal lugar, as pessoas teriam que viver sob uma enorme cúpula. Ela não permitiria a passagem de radiação e meteoritos. Mas muitas superterras têm condições ainda mais difíceis do que isso. Por exemplo, há um planeta onde a temperatura do ar é tão alta que os metais evaporam lá. É improvável que qualquer forma de vida possa surgir em tal lugar. Mas se os humanos tivessem que evoluir lá, nossa espécie seria invulnerável. Imagine criaturas cobertas por uma pele mais forte e elástica do que qualquer material na Terra. Caminhar através do fogo seria tão comum quanto respirar. Os habitantes deste mundo provavelmente tentariam dominar outros planetas. A única coisa que eles não seriam capazes de suportar seriam as baixas temperaturas. Uma leve brisa morna pareceria uma rajada de vento gelado para eles. Existe outra superterra semelhante a essa. Ela recebe uma tremenda quantidade de energia da estrela mais próxima. Por causa disso, as temperaturas lá são tão altas que destroem até mesmo as moléculas. Nas profundezas do espaço, os cientistas encontraram outra superterra. Ela tem 2,5 vezes o tamanho do nosso planeta e é completamente coberta por água. Não há um único pedaço de terra nela. O planeta é pesado, é por isso que fica um pouco inclinado para o lado. Quando essa superterra gira em seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Enormes tsunamis destrutivos são uma ocorrência comum neste planeta. Se as pessoas vivessem lá, pareceriam mais com anfíbios do que com humanos. Outra superterra está a 6 anos-luz de nós. Sua massa é 3 vezes maior que a da nossa Terra. O planeta leva cerca de 233 dias para orbitar sua estrela. Esse planeta recebe apenas 2% da energia da estrela. A superfície desse mundo é um lugar escuro coberto de gelo. Ele é um dos planetas mais incríveis que existem e parece bastante amigável, além de potencialmente habitável. Assim como a nossa Terra, ele brilha com uma luz azul. Mas sua aparência engana. Nessa superterra, os ventos sopram a 7 vezes a velocidade do som. Mas o principal perigo são as chuvas de vidro. Trilhões de fragmentos transformam em pó tudo que está pelo caminho. Puxa, eu vou ter que passar esse aqui. Você solta o cinto de segurança e se levanta, esticando as pernas após um longo voo. Você vai até o banheiro para se refrescar. De repente, você está no ar. As bagagens voam ao seu redor. Parece que o mundo está acabando. Você está 9.000 metros acima do solo e está se encaminhando para uma aterrissagem forçada. Antes de ter tempo para pensar, tudo fica escuro. No início de 2001, um enorme Boeing 747, transportando mais de 400 pessoas, decolou do Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio. O voo progrediu normalmente até atingir 12.000 metros e velocidade de cruzeiro. A comida estava sendo servida. Os passageiros estavam para lá e para cá como em qualquer outra viagem. Um pouco mais cedo naquele dia, um voo de uma companhia aérea japonesa entre Busan, na Coreia do Sul, e Tóquio, no Japão, havia começado de maneira semelhante. Esse era menor, com cerca de 250 pessoas a bordo. Ele também entrou em velocidade de cruzeiro a 11.000 metros. Ambos os aviões estavam em uma rota de voo semelhante, apenas a 600 metros um do outro, e deveriam se encontrar sobre a ilha japonesa de Honshu. Os dois estavam próximos a este cruzamento quando o piloto do Boeing 747 percebeu seu indicador anticolisão disparando. Foi quando ele viu que havia algo errado. Um dos aspectos críticos das viagens aéreas modernas é a coordenação do controle de tráfego aéreo. Todos os voos são monitorados e os pilotos são avisados se algo estiver errado. O objetivo do controle de tráfego aéreo é organizar os voos tão bem que as colisões sejam impossíveis. Todo avião moderno é construído com monitores de colisão.
mas eles nunca devem ser usados por causa disso. Enquanto os indicadores anti-colisão soavam, o trainee Hideki Ashitani, de 26 anos, estava sentado atrás dos radares na torre de controle, monitorando ambos os voos. O estresse de ter que supervisionar mais de 10 aviões o estava sobrecarregando. Isso não surpreende, visto que ele ainda não era certificado para operar por conta própria sem supervisão. Quando percebeu a potencial colisão, correu para evitar um desastre. Ele rapidamente contatou o voo de Busan, que estava viajando a 11 mil metros, e disse para diminuírem a altitude, tentando criar um vão maior entre os aviões. Com toda aquela pressa, porém, Ashitani cometeu um erro terrível. Ele contatou o avião errado. Em vez de dizer ao Boeing 747 para reduzir sua altitude, o piloto seguiu as instruções dele e baixou de 12 mil metros para 11 mil metros, exatamente a mesma altura em que viajava o 747. Ambos os aviões aceleravam um em direção ao outro a 800 km por hora em rota de colisão. Ashitani estava começando a entrar em pânico. Quando percebeu que o voo de Busan não havia descido, ele rapidamente o instruiu a virar à direita. O piloto, é claro, deixou de seguir as instruções dadas, pois foram enviadas para o avião errado. Por uma razão desconhecida, a instrução para virar à direita falhou e não chegou para ninguém durante todo esse tempo. As comunicações do controle de tráfego aéreo estavam falhando e os pilotos não tinham ideia de quanto perigo estavam correndo. Ao ver Ashitani em pânico atrás do painel de controle, sua supervisora correu para o local e assumiu o controle da situação. Ela contatou o voo de Busan e lhe disse para subir. Surpreendentemente, quando fez isso, ela deu a ordem para um voo que nem estava operando naquele dia. Ambos os voos a ignoraram, pois não sabiam que a mensagem era destinada a eles. O piloto do Boeing ao menos sabia que havia outro avião por perto, mas sua confiança no controle de tráfego aéreo o teria confortado. Certamente, se algo estivesse muito errado, alguém lhe enviaria mais instruções. Nesse ponto, o acidente estava começando a parecer inevitável. Para os passageiros dos voos, porém, tudo parecia normal. Eles já tinham comido seus lanches, esticado as pernas, ou talvez estivessem esperando na fila do banheiro, completamente sem saber que estavam a caminho de se chocar com outro avião. Felizmente, para todas as 600 pessoas envolvidas, o piloto era bem treinado e confiante, mesmo em uma situação que faria a maioria das pessoas congelar. Através do para-brisa, ele viu algo que nenhum piloto jamais deveria ver. Outro avião vindo diretamente em sua direção. Com reflexos como de um gato e com uma compostura notável, o piloto do Boeing agarrou o manete e direcionou o avião o mais para baixo que pôde durante os segundos que tinha antes da colisão. O Boeing passou direto por baixo do outro avião. Imagine ser um piloto e ver o solo à sua frente em vez do céu. Os dois saíram intactos. Este homem salvou a vida de mais de 600 pessoas. Isso não quer dizer que todos saíram sem um arranhão. Os passageiros estavam completamente sem saber de todo o incidente, então quase nenhum estava usando o cinto de segurança. Não havia o que eles pudessem fazer, pois a mudança de direção os jogou contra o interior do avião. Do nada, com um movimento repentino da aeronave, muitos atingiram o teto com a força de um acidente de carro. Todos os objetos e pessoas desprotegidos foram arremessados no ar. Alguns podem até ter sentido como se o avião tivesse acabado de cair no chão. Milagrosamente, apenas 7 passageiros e 2 membros da tripulação ficaram gravemente feridos, e o restante sofreu ferimentos leves. O piloto voltou para Tóquio para permitir que todos os feridos fossem tratados. Graças à ação rápida das equipes médicas e à incrível capacidade de tomada de decisão e habilidade demonstrada pelo piloto, todos no voo sobreviveram. Cada vez que você viaja de avião, está concordando em se lançar no céu a velocidades de até 800 km por hora, dentro de uma frágil concha de metal. Você fica cercado por motores enormes e perigosos, 10 ou 11 km acima do solo. Certamente parece que não há como sobreviver se o avião começar a dar problemas. O pouso na Baía de Hudson mostra que pilotos habilidosos podem superar essas dificuldades aparentemente intransponíveis. No dia 15 de janeiro de 2009, o voo 1549 estava programado para voar de Nova York para Carolina do Norte. O piloto Chesley Sullenberger era um ex-piloto de aviões a jato que passou a pilotar voos comerciais nos anos 80.
O céu estava claro e as condições eram favoráveis. Era um voo normal para todos os 155 passageiros a bordo, até que o pior aconteceu em apenas 1 minuto e meio. Quando o avião alcançou 900 metros de altitude, ele atingiu um bando de gansos canadenses. Eles atingiram o voo inteiro, mas o pior de tudo é que alguns gansos ficaram presos em ambos os motores. Quando Sullenberger percebeu que os motores estavam falhando, contatou o controle de tráfego aéreo. Eles ordenaram que voltasse para pousar no aeroporto, mas o piloto percebeu que era impossível. Com os motores falhando e sem uma pista aberta para pousar, ele teve que assumir o controle da situação para salvar a vida de todos a bordo. Sem controle total de seu avião, ele não era capaz de operar na altitude normal. O avião voou tão baixo que passou a apenas 300 metros sobre a ponte George Washington. As pessoas na ponte ficaram apavoradas ao ver o avião tão perto, mas não tinham ideia de como as coisas estavam a bordo. Com o avião na velocidade de 220 km por hora, Sullenberger viu o rio Hudson à sua frente e não teve escolha a não ser pousar nele. Todos na torre de controle ficaram chocados ao ouvir o que ele teria que fazer, mas não havia outra opção. Pousar em uma pista é uma coisa, mas pilotos comerciais não são treinados para pousar em rios. Sullenberger teve que pensar com clareza e planejar a aterrissagem enquanto voava em direção ao solo. Ele cuidou para que a cauda tocasse a água antes do nariz. Pousar com o nariz primeiro comprometeria ainda mais os motores e causaria ainda mais danos. Surpreendentemente, o avião pousou na água sem se despedaçar. Sua aceleração diminuiu gradualmente até que eles alcançaram um ritmo lento e constante na superfície. De longe, as pessoas podiam até pensar que fosse apenas um barco se movendo lentamente. No entanto, eles ainda não estavam seguros. O estresse do pouso fez com que uma das portas na parte traseira do avião se abrisse e danificou a fuselagem. A água encheu rapidamente e os passageiros correram para a evacuação pelos escorregadores infláveis. Um barco chegou com uma rapidez impressionante para buscar os passageiros presos que esperavam nas asas e nos escorregadores infláveis. Todos sofreram ferimentos leves no choque com o rio, mas todos sobreviveram. O capitão Sullenberger entrou para a história como um dos pilotos mais notáveis de todos os tempos, tendo salvado tantas pessoas de uma situação aparentemente desesperadora. Foi feito até um filme sobre seu heroísmo. Você está preso em um barco navegando pelo rio Amazonas sob o sol escaldante. Conforme confere o mapa, seu barco começa a balançar para frente e para trás. A água está começando a ficar mais intensa, então você se segura para salvar a sua vida. Você enfia o mapa no bolso e tenta assumir o controle do barco. Você atinge algumas pedras irregulares e se abaixa para evitar galhos de árvores. De repente, seu barco bate em uma pedra grande e vira. Você está nadando na água verde turva. Enquanto tenta o seu melhor para chegar à costa, seu barco é levado pela água. Debaixo d'água, encontra um novo mundo de animais bizarros e perigosos. Os peixes candirus são criaturas semelhantes a cobras que podem crescer até 40 centímetros de comprimento. Os pirarucus podem pesar mais do que um homem adulto e são mais compridos que a maioria dos jogadores de basquete. São os maiores peixes de água doce da América do Sul. Eles têm um sistema de guelras híbrido que os força a subir à superfície a cada 5 a 15 minutos para respirar oxigênio para sua grande bexiga natatória. Você sai nadando da água turbulenta e se seca. Ah não, seu mapa está completamente encharcado. Não há como chegar ao seu destino sem ele. Você se aventura na densa floresta tropical, afastando os galhos e folhas. Conforme se aprofunda, nota algo em uma árvore. Quase não se move, mas tem garras afiadas e uma pelagem esfarrapada. O animal estende o braço para outro galho e tenta se puxar para cima, sempre tão devagar. As preguiças dormem mais da metade do dia e só saem das árvores uma vez por semana. Elas ficam tão imóveis que às vezes crescem algas e musgo em seu pelo. A floresta tropical fica mais densa a cada passo, até que quase não há mais luz do sol iluminando o caminho à sua frente. Você percebe uma figura o seguindo. A cada graveto em que pisa, pode ouvir um som fraco e bem próximo rastejando. Você começa a andar um pouco mais rápido e o som o alcança. Então, você sai da parte densa e segue por um caminho estreito até chegar a um penhasco. Aqui não dá para andar normalmente, então você segura o penhasco e anda de lado, cruzando as colinas. Você se move lentamente com o rio 9 metros abaixo. Você move o pé direito e algumas pedras caem no rio. Você segue adiante e dá um passo em falso. Você está prestes a cair, mas se segura em um grande galho de árvore e se levanta.
Então, nota alguns sapos venenosos coloridos a centímetros de seus dedos. Tocar em qualquer um desses sapos pode ser extremamente perigoso e prejudicial, apesar de seus lindos padrões de cores. O sapo venenoso dourado é um dos animais mais venenosos do mundo. Um deles pula bem ao seu lado, então você solta o galho e cai de volta no rio. Você está sendo levado pelo rio até que alcança uma corrente calma. Logo abaixo há um cardume de piranhas nadando com seus dentes afiados. A cor vermelha da pele delas é inconfundível, então você sai nadando como um atleta olímpico. As piranhas comem qualquer coisa ao seu alcance, não importa o tamanho. Você se agarra a um tronco e escala uma pequena pedra para recuperar o fôlego. Há uma enorme enguia elétrica embaixo da rocha. Apesar do nome, elas são mais parecidas com bagres do que com enguias. Elas usam seus poderosos 600 volts de eletricidade para se defender e pegar comida. Você está preso, a menos que seja como o basilisco comum e possa correr na água como faz um jet ski. Esses incríveis lagartos têm membranas especiais nos dedos dos pés e podem correr até a distância de uma quadra de basquete sobre a água. Você pula em um monte de pedras até chegar à terra. Você continua caminhando ao longo da margem do rio até encontrar uma rocha em movimento. Esfrega os olhos e a vê se movendo novamente. É uma tartaruga com aparência de dinossauro que se assemelha a um crocodilo com armadura. A mata-mata é uma espécie de cágado de água doce que se disfarça de acordo com seus arredores para capturar suas presas. Sua cabeça se estica mais do que seu corpo. Você passa por ela e continua. Você volta à floresta adentro e encontra um local para descansar. Espere, tem formigas gigantes por toda parte. Elas são as maiores formigas do mundo e podem produzir uma das picadas mais dolorosas que existem, até mesmo comparável à picada de uma vespa. Você imediatamente se levanta e procura outro lugar para descansar. Conforme continua caminhando, tem a mesma sensação de que está sendo seguido. Dá para ouvir algumas folhas farfalhando, mas está escurecendo e não há como saber. Você encontra um pequeno local agradável para fazer uma fogueira e contar seus carneirinhos. Mas na Amazônia, tudo pode ser uma ameaça. Exceto aquelas lindas capivaras vagando por ali. Elas vivem em grupos próximos a fontes de água. São os maiores roedores do mundo. Não é preciso se preocupar com elas se estiver perdido no meio da floresta amazônica. De repente, você sente algo deslizando nas proximidades. Olha para baixo e vê uma enorme anaconda, ou sucuri para os íntimos, prestes a atacar. Essas são as cobras mais pesadas do mundo, que podem crescer até 6 metros de comprimento e têm um grande apetite. Você se levanta e sai correndo. Eba, você encontrou uma caverna decente para dormir. É dia novamente e você ainda está vivo. Continua caminhando ao longo da floresta tropical. Você conseguiu encontrar um café da manhã para aumentar suas energias para o resto do dia. Então, vê algo em uma árvore que parece um galho. Mas na verdade, é um urutau, um mestre do disfarce, que pode ficar imóvel por dias em galhos de árvores quebrados. Esses pássaros bizarros usam esses galhos como seu lar permanente, onde colocam seus ovos e ficam relaxando o dia todo. Você continua seu caminho pela floresta tropical e vê uma aranha armadeira rastejando em um galho de árvore bem na sua frente. 8 dessas espécies podem ser encontradas na região amazônica. Elas são algumas das aranhas mais agressivas e venenosas que existem. Então, você faz um grande desvio e se afasta dela. Você sente alguém caminhando ao seu lado novamente, mas ainda não consegue descobrir o que é. Você vê um penhasco íngreme, com uma cachoeira caindo em um grande lago à sua frente. Parece tranquilo, até enxergar um bando de jacarés azus se reunindo ao redor da margem. Eles são os maiores predadores de todo o ecossistema amazônico e se alimentam de tudo que se move. É uma vantagem você estar em um terreno elevado, caso contrário... Uou! Você escorrega e cai no rio, na parte profunda. Até agora, nenhum jacaré azul viu. Você nada debaixo d'água e tenta chegar à margem oposta. Conforme sai e se seca, percebe alguns grandes pontos pretos em seu corpo. Você tenta puxá-los, mas eles seguem lá, agarrando com bastante força. A sanguessuga gigante da Amazônia encontra seu alvo rastreando movimentos e sombras. Uma vez que se fixa na pele, é extremamente difícil retirá-la. A melhor maneira de fazer isso é deslizar o dedo próximo à boca e puxá-la lentamente. Você consegue tirá-las do seu corpo e vê que os jacarés azus estão nadando em sua direção. Você está preso à parede, com um lago de répteis famintos se aproximando. De repente, um golfinho rosa salta da água e espirra em cima deles. Os botos cor-de-rosa podem ser maiores que um homem e são as celebridades da Amazônia.
Os cientistas acreditam que sua cor vem dos capilares sanguíneos em sua pele. A Amazônia tem até tubarão cabeça chata. Esses peixes carnívoros gigantes são ameaçadores para os humanos e podem nadar tanto em água doce quanto em água salgada. Esses tubarões atacam qualquer coisa ao seu alcance, incluindo outros tubarões. O boto cor-de-rosa distraiu os jacarés, então você sobe a falésia e tenta encontrar a melhor maneira de escapar. Logo abaixo estão as mandíbulas abertas esperando que você caia. Você tem sorte de escalar até o topo, mas quando dá um impulso para cima com os braços, a primeira coisa que vê é uma onça pintada olhando diretamente para você. Essa é a criatura que estava te seguindo esse tempo todo. Você se levanta enquanto ela começa a rodeá-lo, cronometrando seu ataque. Você sabe que não pode enfrentar uma onça pintada, nem pode fugir dela. Então pega um grande galho de árvore do chão para se defender. Ela pula em você, mas você se abaixa a tempo. A onça pousa na água longe dos jacarés azuis. Ainda bem que esses gatinhos grandes são excelentes nadadores. Você se levanta e continua. E para sua surpresa, encontra seu barco novamente. Você conserta tudo e sai navegando da Amazônia.